Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Com novidade, hein? Com novidade, a partir de hoje, esse trabalho também será divulgado na página do Centro Espírita Amigos do Bem, lá no Facebook, do meu amigo, do meu irmão Alexandre e da Ana, essas duas pessoas queridas que a doutrina trouxe para a minha vida com muita alegria. Então, a partir dessa semana, ele também divulga esse trabalho lá. Se por acaso você está chegando aqui pela página deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos já gravados para esse trabalho, para esse livro, bem como outras coisas que eu já coloquei aqui no ar, tá bom? Por conta desse compromisso que eu assumi com a divulgação no Amigos do Bem, eu também farei essa divulgação com mais regularidade. Então, a partir de agora, todos os domingos, vai subir um vídeo por aqui para o canal para continuar o estudo. Se antes não tinha muita regularidade, por conta da minha agenda, por conta dos meus outros tantos trabalhos, a partir de agora vai ser ali. Ponta firme, todo domingo de manhã o vídeo estará disponível. Se quiser, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho que você vai ver a notificação. E sempre temos aqui embaixo também, no descritivo do vídeo, o link para o Kardecpedia, que é a tradução que eu estou usando para esse trabalho, tá bom? Se você tiver um livro, fica à vontade, use o seu livro mesmo. Pequenas mudanças de tradução para tradução não atrapalham o estudo, tá bom? Sem mais churumelas, estamos no capítulo 2, no item de comunicação com o mundo invisível. São vários assuntos tratados nesse capítulo 2, e esse tema em específico, comunicação com o mundo invisível, tem 28 itens, e cada item tem alguns parágrafos. Então, eu dividi ele em 4 partes, hoje é a segunda parte. É um vídeo um pouco mais extenso, porque tem item aqui que tem muitos parágrafos. Então, vamos parar de conversa e vamos para o que interessa. Começamos, então, no item 29. E Kardec começa com a seguinte afirmação: a vidência permanente e geral de espíritos é muito rara. Porém, as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para diverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram conosco, não só de noite durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília. Outrora, consideravam-se tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os classificam como um produto da imaginação, desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe de fenômenos naturais. Esse é o item 29. Então, Kardec aqui, primeiro faz esse esclarecimento de que a vidência permanente de espíritos, o tempo todo, é uma coisa muito rara de se encontrar, e é mesmo. São raríssimos os médiuns que têm essa convivência tão natural com os dois mundos durante o estado de vigília, Um que se conhece, é famoso, era Francisco Cândido Xavier, que, enquanto conversava com você aqui, estava vendo os espíritos que lhe acompanhavam, Pegava aqueles recadinhos, sabia quem estava junto, se a mãezinha estava junto, se o paizinho estava junto, se algum recado aquela pessoa tinha para receber,
Ele andava assim, ele vivia nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Mas esses casos são muito raros. O que é comum, de vez em quando a gente vê, mediunicamente, e a outra informação que ele traz é que isso acontece também com os espíritos que acabaram de desencarnar e vão buscar os seus entes amados. Vamos fazer aqui um exercício, porque é muito comum nós vermos casos assim. Às vezes a pessoa sonha, inclusive, vou abrir um parênteses aqui no que Kardec falou, na pré-morte. Quando a pessoa está para desencarnar ali, aqueles últimas horas, tal, normalmente alguém que já está muito adoentado, esse espírito começa já, né, tá meio cá, meio lá. Começa já a ver, consegue enxergar espíritos que estão vindo se aproximando para recebê-lo no mundo espiritual. E aí faz, sim, esse contato com pessoas amadas, às vezes que estão longe, que estão distantes, e a pessoa sonha, olha, eu sonhei com fulano de tal, que está internado e tal, e dali a pouco chega a notícia da passagem dela. Isso antes da morte. Kardec aqui, que são casos muito conhecidos, está cheio por aí, né? Todo mundo conhece alguém que vivenciou isso. Mas Kardec fala aqui daqueles que acabaram de desencarnar, que também acontece. É natural, ele acabou de desencarnar, ele está aqui no mesmo plano que a gente, né? Nós, quando desencarnamos, estamos aqui mais ou menos no mesmo plano. Algumas pessoas sequer percebem que desencarnaram e saem andando pelo quarto, pela casa, pela rua e contata algumas pessoas. Pode ser que nesses momentos o encarnado veja esse espírito, às vezes até acordado, em estado de vigília, como diz Kardec. Às vezes não, às vezes durante o sono, porque aí sim o espírito encarnado está mais liberto, vamos dizer assim, com sentidos mais amplos e acaba melhorando esse contato com o espírito recém-desencarnado. Natural, tudo muito natural. Bacana Kardec chamar a atenção para isso, porque, como diz ele mesmo, até que o Espiritismo explicasse esses fenômenos mediúnicos, explicasse a vivência natural no mundo espiritual, se atribuía essas coisas à feitiçaria, magia e por aí vai. E não, conhecendo muito bem, como nós já conhecemos, o mundo espiritual, o mundo material, a relação entre eles é tudo absolutamente natural. Vamos para o item 30. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o corpo quando vivo. E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente quando ele se quer manifestar. O espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. Esse é o item 30. A primeira coisa que eu queria comentar são as analogias que Kardec faz, né? É um professor. Então, o professor sempre procura uma maneira de simplificar a explicação para que o aluno entenda, certo? Qualquer bom professor faz isso. E Kardec, como mestre da pedagogia que era, tinha um excelente mestre, que era Pestalozzi, aprendeu com ele e era mesmo um excelente professor, trouxe esse exemplo que, ao longo da obra, a gente já viu algumas vezes. Então, ele explica a atuação do espírito com o perispírito, produzindo esses fenômenos que nós fisicamente percebemos, como ele disse,
levantar a mesa, batida, sons, objetos flutuando, como ele compara com os combustíveis que faziam os motores funcionar e que nós não enxergamos. Por exemplo, ninguém enxerga a eletricidade, mas a eletricidade age sobre o motor e faz ele funcionar. A gente não está vendo a eletricidade passando na nossa frente, mas ela está lá. O motor a vapor. O vapor é uma coisa super... não é algo tangível, você não pega o vapor, mas ele está lá fazendo um motor funcionar. Então eu acho muito, muito, muito legal quando o Kardec usa esses exemplos, essas analogias, para fazer a gente, aluno, entender o que ele quer dizer. Eu achei muito legal. E, na essência, exatamente isso. O espírito agindo com o perispírito sobre essas determinadas matérias. Daqui a pouco ele vai desenvolver um pouquinho mais isso. Ainda dentro desse vídeo, nos próximos itens, ele vai desenvolver um pouco mais sobre isso. Lógico que esse estudo, de jeito nenhum, principalmente quando se trata de fenômenos mediúnicos, dispensa o conhecimento, o estudo do livro dos médiuns, tá bom? Aqui ele vai passar, agora nesse item, nos próximos itens, ele vai passar por esse assunto. É possível até que eu cite novamente o livro dos médiuns, mas em detalhes, o mecanismo, a fisiologia, o funcionamento, essas matérias, esses eflúvios, lá no livro dos médiuns tem isso muito, muito mais detalhadamente. Foi uma preocupação que Kardec teve, fundamental para se entender o trabalho mediúnico a partir de então, os fenômenos espirituais a partir de então. Porque, como ele mesmo diz, era tudo no campo da fantasia, da magia, do extraordinário, do sobrenatural. E quando você conhece, como nós passamos a conhecer a partir da doutrina espírita, tudo passa a ter sentido. E aí, o segundo livro mais importante que ele lançou o Livro dos Espíritos, depois lançou o que é o Espiritismo, é o Livro dos Médiuns. Ele era primeiro um manual e depois ganhou mais corpo. E por quê? Porque era importante para ele colocar o Livro dos Médiuns ali para explicar os diversos fenômenos que até então passavam pelo mundo da fantasia, né, no imaginário popular, certo? Explicando em detalhes a naturalidade desses fenômenos. Fantástico. 31. 31 é o item mais longo que a gente vai ler agora. Ele tem muitos parágrafos, mas eu vou ler ele direto. Por quê? Porque a partir do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele vai fazendo um desenvolvimento onde ele já vai explicando as coisas que ele quer dizer. Então, eu não preciso fazer pausa nem nada disso, não. O texto por si só vai entregar tudo. Quer ver? Acompanha na leitura aí que é legal. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes ou mesas falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases. Fenômeno este designado pelo nome de tiptologia. Tiptologia, então, é esses toquezinhos, esses barulhos que nós vemos nesses tipos de fenômeno. Seguindo com Kardec, a mesa não é senão um instrumento de que ele então se serve, como faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ente, um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou se a madeira se tivesse tornado espírito. Por ocasião das comunicações dessa ordem,
o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como o faria se fosse vivo. E aí o veríamos se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar, sem ponto de apoio, não é com a força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra. Fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campanula pneumática em que se faz o vácuo. São simples comparações estas para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lhe dar por uma corrente fluídica o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa ou em outra qualquer parte, não é o espírito quem bate com a mão ou com um objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende a possibilidade de o espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um lugar para o outro ou atirá-lo a qualquer parte. É uma só a lei que regula tais fenômenos. Muito bem, esse é o item 31, todos esses parágrafos que a gente leu agora. Vou ressaltar a importância do estudo do livro dos médiuns, para a gente conhecer em detalhes os mecanismos. Ele já deu uma explicação aqui agora que foi bem bacana, e a gente vai explorar ela um pouquinho, mas em detalhes melhor, esses fluidos, aonde são captados esses fluidos, o corpo mediúnico necessário para que esses fenômenos aconteçam, né? Porque precisa disso, precisa ter um médium ali no ambiente que também cooperará com fluidos seus para que esses fenômenos físicos aconteçam. Tá tudo lá no livro dos médiuns, tá bom? Agora, ele usou exemplo, eu acho muito legal, da questão da psicografia. E eu vou trazer também a incorporação. É muito popular, é muito conhecido o filme Ghost, né? Onde tem lá um casal apaixonado, o rapaz desencarna e ele permanece aqui no nosso plano, que nem está no começo desse vídeo, no começo do texto, lá no 29. Ele permanece nesse plano e vai procurar a mulher amada. Tem lá todo um envolvimento de um assassinato, tá um mistério para resolver e ele vai ajudar nisso. Muito bem, aparece lá uma médium, a princípio, meio picaretona, que gostava de aplicar golpe nas pessoas, mas que possuía, de fato, uma faculdade mediúnica eficaz. E ele se aproxima dela, tal, e o filme desenrola. Numa das cenas engraçadas desse filme, nós temos ela num trabalho mediúnico e vários espíritos querendo se manifestar por ela. E ela ali tentando controlar a situação, um desses espíritos pula dentro do corpo dela, né? Se você já viu o filme, vai lembrar dessa cena. Ele pula, ele entra dentro do corpo dela e começa a falar. E ela acaba conseguindo expulsá-lo porque não queria aquela manifestação. Muito bem. A incorporação não se dá dessa forma. Não se dá dessa forma. Como diz Kardec, o espírito fica ao lado do médium. E aí são várias as formas de comunicação. Várias não, algumas. Ele pode apenas ditar as palavras para que o médium repita. Ele pode, sim, se apossar de alguma forma do aparelho fonador do médium, então de toda essa parte aqui
que o médium usa para falar, né? Então ele se manifesta usando o aparelho físico do médium, mas tudo por um contato permitido, consentido pelo médium. Então ele se aproxima, transmite aquela mensagem de pensamento para pensamento, via corrente fluídica, e pronto. É assim que funciona. Tanto é que hoje nós evitamos usar o termo incorporação. Eu particularmente evito por causa do filme, sabe? Para não dar essa impressão de que o espírito entra no corpo. Realmente não é assim que funciona. Como nós vimos dentro do livro, nós temos espírito, somos um espírito. Aí temos o perispírito, o corpo físico, e mesmo entre os nossos 3 corpos se relacionam dessa forma. O meu eu, espírito, não estou dentro deste corpo. Eu, espírito, manifesto a minha vontade através do perispírito e do corpo. Assim é nos fenômenos mediúnicos. A mesma coisa na psicografia. Ele pode tomar conta do aparelho motor do médium e escrever? Pode. Ele pode, da mesma forma, soprar a mensagem e o médium ouvir e escrever? Também pode. E outras possibilidades. Maiores detalhes lá no livro dos médiuns, tá bom? Então é importante a gente conhecer esses mecanismos. Entendendo o que é absolutamente natural, gente, fica muito difícil ter dúvidas, porque é tudo da natureza. É tudo da natureza. Então você entendeu que tem uma alma, que tem um espírito, entendeu esse corpo espiritual, entendeu esse intercâmbio desses 2 corpos com o corpo físico, é muito fácil entender como funcionam todos os outros fenômenos, todos eles. Os fluidos, os eflúvios, fluidos mais densos, fluidos mais quintessenciados. É muito natural. Tudo isso é da natureza. E tudo isso é muito harmonioso. Então, foge do sobrenatural, foge daquelas coisas todas que tem gente que especula com boa fé ou com má fé e acaba criando coisas tristes ou contra o espiritismo. Entendendo isso, é muito simples de compreender qualquer fenômeno mediúnico ou espiritual que se manifeste fisicamente, tá bom? 32, agora estamos caminhando para o final, hein? Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação e etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz reconhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ótica as da luz e etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados como superstição. Fim desse item. Tá vendo por que Kardec defende o espiritismo como uma ciência? Existe muito desse debate, né, principalmente aqui no Brasil, sobre o espiritismo ser religião ou não ser religião, se ele é um tripé, religião, filosofia e ciência. Fora do Brasil não se fala em religião, se fala só em filosofia e ciência, porque se estuda mais Kardec e menos outras coisas. Olha que bacana. Por que ele bate na questão da ciência? Porque ele está falando o seguinte, é uma lei natural. E como uma lei natural, ela existe e é explicada cientificamente, como as leis da física, como as leis da química, como a ótica, como ele cita aqui como exemplo. São fenômenos absolutamente naturais. As leis da mecânica, a lei da gravidade. E o Espiritismo veio explicar como funciona essa lei. Só isso. Então, para Kardec, é só mais uma ciência que se desenvolve. Mais uma importantíssima, importantíssima.
Voltemos lá no primeiro, segundo vídeo desse trabalho, onde na introdução ele explica a ciência, ele até dá essa definição como ciência, mas a importância da filosofia que se desenvolve a partir desse conhecimento. Fundamental. Uma filosofia capaz de mudar, uma filosofia pedagógica capaz de mudar a humanidade. Se nós, de verdade, extrairmos a essência dessa doutrina e mais, aplicarmos no nosso dia a dia, óbvio. Então, para Kardec, é ciência por isso, porque para ele é algo natural, como todas as outras leis naturais que existem, e que foi desvelada nesse instante. Só isso, gente. E de verdade, nos bancos acadêmicos de vários lugares na Europa, vários doutores, vários cientistas testaram mediunidade. Buscaram médios, fizeram testes. Olha, foram trabalhos significativos e fantásticos que aqui no Brasil a gente pouquíssimo conhece. Pouquíssimo conhece. Vale a pena buscar a biografia de algumas dessas pessoas e conhecer o trabalho que eles desenvolveram. Eu vou lembrar agora de um nome só, do Dr. Lombroso, acho que é César Lombroso, italiano, que fez um trabalho fantástico à época. Procura a biografia dele lá, dá um Google aí, assim que acabar o vídeo, procura a biografia dele e vai ver que fantástico o trabalho científico desenvolvido por ele à época. Próximo, item 33. Afastado o prisma maravilhoso, nada mais apresentam esses fatos que repugnem a razão, pois que assim passam a ocupar o seu lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos da ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por isso que falam o que não conhecem. Item curtinho, ele reforça essa questão de ser tudo absolutamente natural. Isso é do sobrenatural, do maravilhoso, do inexplicável, para quem não procura explicação, porque você está olhando o efeito sem entender a causa. Voltou aqui, entendeu a causa, acabou. Não tem nada de espetacular acontecendo. É tudo natural. E foi assim com os outros fenômenos naturais que a ciência foi desenvolvendo. A eletricidade, a lei da gravidade, outras tantas coisas que a química resolveu, a física resolveu, e como não se conhecia ou não se podia explicar, caía no sobrenatural. Quando se pôde explicar, pronto, tá tudo certo. E à luz da razão, tem lógica, tem sentido. Outra coisa importante, sempre à luz da razão. Não tentemos explicar coisas que fogem do natural. Vamos buscar efeitos extraordinários aí. Tem uma galera inventando umas coisas meio malucas por aí. Se você ficar aqui na doutrina, bacaninha, não precisa buscar nada extraordinário para explicar o que já acontece. E aí sim, você pode falar em fé raciocinada. Porque você, conhecendo a causa, você entende a razão, o efeito, e aí tudo faz sentido, usando a razão. Não precisa ter fé cega, acreditar porque o espírito A falou, porque o médium B falou, nada disso. Tá tudo ali na lei. Explicou a lei, entendeu como é que funciona. Tá vendo como fica fácil entender aí a razão, como é que ela entra na história da fé raciocinada? Se acredita porque você entende. É isso, gente, é isso. Vamos para o último, não é o último item não, temos o 34 e o 35 ainda. Deixa eu ver, 34 e 35 ainda, então vamos lá. 34, mas está caminhando para o final, agora são curtinhos. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas: efeitos físicos e comunicações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos,
ruídos, transportes de objetos. Já os outros consistem na troca regular de pensamento por meio de sinais da palavra e, principalmente, da escrita. Classificaçãozinha aqui básica, fim do 34, tá? Classificaçãozinha básica que Kardec dá, separando as naturezas das manifestações, né? Então ele coloca lá nos físicos, esses que hoje pouco se usa, na verdade, né? Os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, mesas que levantam, e aqueles que são as comunicações inteligentes, né? São de seres para seres, então de ser encarnado para ser desencarnado, de desencarnado para encarnado, é assim, transmissão de pensamento que vai se manifestar pela palavra e pela escrita. E os outros são os materiais aí que a gente pouco vê hoje, na verdade, mas acontecem, viu? Acontecem às vezes até para chamar a atenção de um determinado fato, numa determinada localidade. Se não existe uma outra maneira de se alcançar, se chega por aí, se chega pelo fenômeno, para depois essas pessoas pesquisarem mais, entenderem mais e buscar a causa. Aí se esclarece. 35 é o último item de hoje. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão prova de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhe é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. E encerramos aqui o 35, é o último item de hoje. O que eu quero comentar sobre esse item, que eu achei muito legal mesmo. Talvez até, se eu conseguir trazer, introjetar esse conceito dentro de mim, talvez eu, inclusive, comece a usá-lo. Como é que a gente se refere hoje aos espíritos mais adiantados? Naturalmente, aqui na nossa conversa, a gente fala os espíritos evoluídos ou mais evoluídos. E como ou bons, né? São bons espíritos, evoluídos, mais evoluídos, etc. E aos malzinhos, os bandidinhos, a gente fala, é o obsessor, é o espírito mau, olha que legal, espírito trevoso. Olha que classificação bacana que Kardec dá. Sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. Eu achei muito legal, porque ele fala assim, os que dão prova de sabedoria e erudição são os espíritos adiantados no caminho do progresso. E os outros são os ignorantes, são os que estão atrasados no caminho do progresso, mas que vão progredir. Eu gostei muito desse conceito, que para mim pareceu assim, sem preconceito e sem julgamento. Quem são os outros que nos trazem coisas positivas? São aqueles que estão na frente, na nossa frente no caminho. E aqueles que tentam atrapalhar são aqueles que estão um pouquinho para trás, às vezes no mesmo nível que a gente, hein? Por isso que é bom que a gente não suba no tijolinho, não vai achar que ai, tadinho, eu sou vítima do irmãozinho obsessor. Não. Às vezes a gente, no lugar dele, do lado de lá, faria exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Nós não somos melhores. Os mais adiantados é fácil identificar pela sabedoria que eles trazem, pela boa intenção em cada mensagem, pelo auxílio, pelo consolo e etc. O resto, é da gente para baixo, é tudo igual ali, a gente está tudo na mesma panela. Ignorantes, mais ou menos ignorantes, mas todos no caminho do progresso. Isso eu achei muito legal. Então, quem agora está numa situação mais arraigada nos seus instintos, nas suas coisas mais materiais, os seus maus hábitos, as suas más tendências, só está um pouquinho
atrasado no rumo, no caminho, mas também chegará lá. Eu achei muito legal essa classificação que Kardec nos traz. O que me lembra, que também outra coisa que a gente já comentou, é uma maneira muito eficiente de se medir a qualidade, entre aspas, tá, gente, do espírito que está se manifestando. A gente percebe pelo fruto, a gente percebe pela mensagem que ele está trazendo. Se te deixou uma sensaçãozinha ruim ali, se ele te amedrontou, se você se sentiu ameaçado, assustado, não é um espírito legal. Espírito bom, ou melhor, esses adiantados na senda do progresso, eles não vêm trazer anúncio de catástrofe, calamidades, nada disso, nada que nos assustem. Eles vêm nos instruir, nos mostrar o caminho e, via de regra, consolar a gente. Tá bom? Mais um vídeo, que alegria, já se foi. 7 itens, 36 quase minutos de trabalho. Olha como é rico, gente, como é rico esse conhecimento, como é rica essa doutrina em explicar essa infinidade de coisas que nós temos para aprender dessa relação natural entre mundo espiritual e mundo dos encarnados. Tratamos apenas de 7 itens de 28 que tem nessa relação com o mundo invisível. Mas que bacana conhecer, entender do jeito certo, direto na fonte, direto em Kardec, sem, às vezes, a interferência de outros tantos médios, tantos outros espíritos, que às vezes querem atrapalhar o nosso caminho evolutivo e nos desviam com algumas teorias mirabolantes. Tá cheio por aí, viu, gente? Tá cheio por aí. Por isso que estamos aqui conversando sobre Kardec hoje. Sempre partindo da base, sempre partindo da sustentação de uma doutrina tão fundamental para a nossa vida. Tá bom? Até então, agora eu vou segurar, hein? Até então, o próximo domingo. No próximo domingo, também sobe um vídeo dando continuidade à comunicação com o mundo invisível dentro do capítulo 2 do livro, que é o Espiritismo. Excelente semana para quem assistiu esse vídeo. E, na verdade, as pessoas podem assistir a qualquer tempo, né? Em qualquer momento. Mas se assistiu durante a semana, até o próximo domingo. Lembrando sempre, tem uma playlist aqui com todos os vídeos desse trabalho. São mais de 40 vídeos já para falar do livro O que é o Espiritismo. Beijo no coração e fiquem todos com Deus.